Olá, compadecidos taperoenses! Olá, compadecidas taperoensas! Eu sou Otávio Gaia, este é o Super 8 e hoje, finalmente chegou a hora de homenagear essa maravilha do audiovisual brasileiro baseado na peça de Ariano Suassuna. Mas eu não vou falar do filme não, pois o filme nada mais é do que uma reedição para o cinema da minissérie que foi exibida na Globo em 99. E essa sim é a obra mais completa, mais longa, mas também não pense que é mais inchada por isso não, de jeito nenhum, porque eu acho que cada minutinho dos causos e desventuras do João Grilo e Chicó são essenciais e fantásticos. A minissérie está disponível no Globoplay em 4 episódios em Full HD, bonitinho, 1080p, aquela coisa linda. O filme também tá lá, mas não confunda na hora de assistir, hein? Vai na minissérie que você vai certinho. Se ainda não assistiu, dá um pulinho no Globoplay pra ver, e se já assistiu, sempre vale rever, né? E pra quem gosta do cinema brasileiro, o Globoplay é um prato cheio, já que tem um catálogo imenso de filmes nacionais, dos mais clássicos aos mais recentes. E alguns deles bem que merecem entrar aqui no Super Vale Crítica, hein? Porque se você pensar em algum filme essencial do Brasilis, provavelmente você vai achar por lá. Bom, agora chega de papo e vamos lá falar porque essa minissérie mereceu entrar no Super Vale Crítica. Sendo assim, bora! O Alto da Compadecida é o filho mais velho dela? Não devia ser Comadecida? O escritor dessa história já chegava em casa arriando sua sunga? Tudo isso e muito mais, só se for agora. No início dos anos 30, João Grilo e Chicó são dois nordestinos pobres que, para sobreviver, estão sempre passando migué no povo de um pequeno vilarejo em Taperoá, Paraíba. É então que Chicó se apaixona pela filha de um poderoso da cidade e, para fazer o casório vingar, as futricagens de João Grilo vão ficando cada vez mais emboladas até colocar os dois amigos na mira de um temido cangaceiro da região. Lembrando que esse vídeo vai ter duas partes. Na primeira eu vou fazer análise da minissérie e na segunda eu vou dar curiosidades divididas em 8 tópicos. O Alto da Compadecida é uma obra tão fantástica que não precisa mais que 2 ceninhas para já nos conquistar totalmente. A dupla de protagonistas é apresentada convocando os cidadãos de Taperoá para assistir a um filme da Paixão de Cristo na paróquia da cidade. Depois, na sessão, interagindo com o padre, revelam o motivo pelo qual precisam ser mais espertos do que esperteza para poder sobreviver. Pois se até o padre tenta passar a perna neles, quem dirá os outros? Essas 2 cenas são um pequeno petisco da inventividade monstra de Ariano Suassuna ao criar a peça que deu origem a essa minissérie e um pequeno petisco da diversão plena e autêntica que a gente vai ter nas próximas quase 3 horas. De um jeito que, mesmo com essa longa duração, vai ser difícil não terminar a experiência com aquele gostinho de quero mais. Até por isso eu gosto, mas não sou tão fã do filme, como eu sou da minissérie. Porque quanto mais tempo acompanhando as aloprâncias de Chicó e João Grilo, melhor. Isso porque a narrativa de O Alto da Compadecida é super coesa e bem concatenada e tem 0 inchaços artificiais que serviriam só para manter o espectador diante da tela por mais tempo. Não, cada tempo dessa obra é indispensável, não apenas para transmitir com naturalidade a realidade dos 2 protagonistas e do local onde vivem, como para deixar a trama atribuladamente gostosa através de interações intrigantes e ainda para oferecer momentos com ações e diálogos inspiradéssimos de arrancar gargalhadas inseguráveis da gente. O mais bacana é que ninguém faz força para ser engraçado aqui. Os personagens apenas são, graças ao texto preciso, à direção que transparece muito respeito e admiração à cultura do interior nordestino e às performances dedicadas e afinadas de todo o elenco, das mais contidas às mais expansivas e histriônicas. Sem ressalvas, o elenco de O Alto da Compadecida tá aberto, sordo de impecável. Rogério Cardoso confere ao Padre João uma malandragem infantil. Não que a narrativa passe pano pra ele, longe disso. Até tem vários momentos que ressaltam sua corrupção, ganância e favorecimento a poderosos. O que é reforçado ainda mais através das interações com o bispo de Lima Duarte, que já compõe um personagem mais malicioso e confiante. O que faz sentido, pelo fato dele ter um posto mais acima, hierarquicamente. Eu juro que eu nunca chamei a mulher dele de cachorra. Chamou, Padre João. Não chamei, senhor bispo. Chamou, Padre João. Não chamei, senhor bispo. Chamou, Padre João. Chamei, senhor bispo. Bom, afinal de contas, o senhor chamou ou não chamou? Enquanto o padre cresce para cima dos populares e encolhe diante dos poderosos, o bispo bate mais de frente. Com um certo jeitinho, claro, mas também não chega a murchar, como por exemplo, como ele interage com o Major Antônio Moraes e o Capitão Severino de Aracaju. Falando neles, Paulo Goulart compõe um homem turrão, conservador e de fala firme e dura, impondo muito bem o poder desse tipo de personagem dentro desse contexto de cidade pequena do interior. Ora viva, seu Major Antônio Moraes, como vai Vossa Senhoria? Do jeito
que você tá vendo? Que só não apavora a filha porque já tá acostumada. Aliás, a Rosinha, vivida por Virginia Cavendish, se equilibra entre a doçura e a esperteza de uma forma muito bacana. Você pode não ser valente, Chico, mas finge que é uma beleza. Enquanto o Severino da Aracaju, do Marco Nanini, impõe seu poder através da indiferença com a vida alheia e da familiaridade com a violência, e sempre anda acompanhado por seu fiel escudeiro, o inseguro cangaceiro vivido por Henrique Dias, que dá cabo às ordens do chefe enquanto não evita expressar seus dilemas. Acabe com sua frouxura, cabra. Não gosto de matar, não. Mato, mas não gosto. Violência que chega por parte desses personagens, mas que o roteiro fingiu que viria por parte dos valentões da cidade. O bruto Vincentão, de Bruno Garcia. O magrelo tá doido pra morrer. E eu tô doido pra matar, vai dar certinho. E o metido a grandes coisas, Cabo 70, de Aramis Trindade. Pois me diga quem é esse miserável, que eu vou agora comer os fígados e arrancar os corações. Participações que subvertem expectativas ao mostrar que os dois só têm marra com quem não apresenta ameaças, quando na verdade eles são mais gogó do que qualquer coisa. E quem também mais ameaça do que qualquer coisa é o padeiro Eurico, de Diogo Vilela. Ele ameaça a valentia, ameaça a marra, ameaça a confiança, mas não faz nada sem o aval da esposa Dorinha e só é feito de trouxa o tempo todo. Inclusive, a personagem da Denise Fraga não pode ver ninguém falando bruto que já se derrete toda. Ainda assim, sua maior tara parece ser humilhar o marido. Você pensa que me enrola? Mas eu sei de tudo. Eu sei que você sabe, não fui eu mesmo que lhe contei. Não. Quer dizer, foi você que contou. E juntos eles compõem aquele típico casal que só se ofende, só se maltrata, mas que nunca se deixa. Aliás, todos esses personagens são bem típicos da comédia. Dá até pra notar uma forte inspiração em correntes teatrais da Idade Média e até da Renascença, como a comédia dell'arte, o que poderia fazer desses personagens umas cópias bem qualquer coisa. Porém, tem dois fatores que fazem toda a diferença e fazem os personagens da minissérie O Alto da Compadecida serem únicos. Primeiro, a inspiração é só isso mesmo, uma inspiração. O texto de Suassuna, adaptado por Guel Arraes, Adriana Falcão e João Falcão, tem muita personalidade e apenas pincela características desses arquétipos em personagens reais do interior nordestino, escolhidos e encaixados na história com uma precisão microscópica. Então, ainda que tenham um propósito de interferir no arco principal dos dois protagonistas, eles têm a existência própria preservada. Pois é, mesmo que o texto não dedique muito tempo a todos os personagens de forma igualitária, ele é hábil o suficiente para deixar evidente quem são, o que fazem, o que querem em suas trajetórias pessoais. Segundo, mesmo que façam um papel de escada cômica dos protagonistas, todos eles têm no texto seus momentos de brilhar, oportunidade que é recebida pelo elenco com performances magistrambólicas. Assim, todos, sem exceção, são capazes de arrancar boas gaitadas do público com suas tiradas. E se independentes já funcionam, como escada então, fazem os já ótimos Celton Mello e Matheus Nastergaile serem suplimos. Chicó e João Grilo têm a língua afiada em uma dinâmica de botar inveja a qualquer dupla cômica do cinema. O bate-bola entre os dois jamais cansa e revigora a minissérie a cada nova cena. Eles sempre sabem o que dizer e sempre da Silva tem algo hilário saindo de suas bocas. Quando não sabem, eles inventam. Chicó é mais contido, de fala mansa, inseguro, meio burrinho, um toque que Celton Mello até incorpora na risada. E ele inventa suas histórias de pescador para fazer a gente rir, porque as suas histórias são sempre um primor, e dentro da trama para impressionar o interlocutor, que geralmente é o seu amigo, já que esse é o seu contraponto perfeito. João Grilo é expansivo, expressivo, seguro, muito esperto e, por sua vez, faz as suas invencionices para enrolar os outros, e que até por isso encontra no Chicó o contraponto da honestidade e do compromisso com a palavra. Mas se Grilo é malandro, apesar dele admitir que gosta de mentir em certo ponto da trama, ele não mente por maldade, mas por necessidade, como a própria obra nos faz perceber. Afinal de contas, ele e seu amigo matam um leão por dia para sobreviver e precisam de toda a esperteza, porque se depender de ajuda dos outros, eles vão passar fome ou comer uma comida tão indigesta que faz mal até animal, enquanto a cachorra come bife passado na manteiga, ou eles podem passar 3 dias em cima de uma cama tremendo de febre, nem um copo d'água lhe mandarem, como o João Grilo sempre faz questão de lembrar. E que lábia fenomenal ele tem, viu? O homem parece
parece que nunca fica enrascado, já que pra tudo ele tira uma solução do fundo da cartola pra tapear os outros. E como bem lembra o próprio Ariano Suassuna, ele luta contra o patriarcado rural, a burguesia urbana, a polícia, o cangaceiro e até contra o diabo. Claro, sempre se embolando cada vez mais numa cadeia de causa e consequência que parece ter sido construída matematicamente de tão perfeita. O que previne que a narrativa jamais empaque, cada episódio tenha seu mini caos desenvolvido, ao mesmo tempo que tudo contribui para desencadear num clímax diferente e inesperado. A gente que já assistiu a 300 vezes pode não perceber, mas o terceiro ato aqui é excepcionalmente subversivo, principalmente se tratando de uma comédia aparentemente leve como essa. E ainda que consiga expor suas ideias, ensinamentos e lições, jamais o texto traz ideias propostas anteriormente. Na verdade, reforça e dá significado a elas. Antes era uma coisinha para fazer graça, agora se torna algo mais. E assim a conclusão trata de acontecimentos amargos, sem perder a leveza, e exprime seriedades, sem perder a comicidade. Quer dizer, não só a conclusão, né? Já que a minissérie tá o tempo todo falando de coronelismo, corrupção religiosa, adultério, violência e, sobretudo, fome e miséria. Todos esses assuntos muito sérios. O que é tudo envolto numa atmosfera bem-humorada, mas nem por isso a direção tenta esconder através de higienizações artificiais. Guel Arraes peita a responsabilidade e retrata os heróis como eles são, com dentições encardidas, cabelos desgrenhados, roupas mal afrojadas. E isso, junto com uma produção de arte bonitinha de uma taperoá do início do século, há uma verdade cênica muito palpável aqui, mesmo com todo o caráter patuscante da obra. E até o terceiro ato, que precisa contar com um viés mais fantástico, mesmo com a limitação de grana e de época, ele é proposto pela equipe artística visual de forma lindamente casadinho com a identidade regional do projeto. Mas os triunfos da direção de Guel Arraes não se bastam por aí. Ele também acerta em cheio na direção de elenco, aproveitando sempre o melhor de todo mundo, nas coreografias de cena inspiradíssimas para ressaltar as tiradas afiadas dos personagens, e num ritmo que é uma coisa linda, chuchu beleza de mamãe, que até sabe brincar com a quebra de expectativa para dar mais motivos pra gente não desgrudar da tela. Como acontece naquele momento em que a Dorinha descobre que o marido se vestiu de padre e tá escutando a confissão dela. Curiosamente, a cena encerra por aí e fica parecendo que o assunto morreu, mas a direção não dá ponto sem nó e logo revela os desdobramentos de uma forma muito peculiar e divertida do que se a questão tivesse sido resolvida lá na paróquia de forma mais intuitiva. O Alto da Compadecida é uma fábula regional que é uma verdadeira aula de narrativa recheada de personagens fabulosos, dinâmicas espetaculares, tiradas em situações absolutamente hilárias e com performances à altura de todo esse triunfo. Sem dúvidas nenhuma, é um marco do audiovisual brasileiro que merece ser constantemente exaltado e lembrado com muito orgulho por nós. E segura porque não acabou ainda não, agora a gente vai ver curiosidades divididas em 8 tópicos. A peça Alto da Compadecida foi escrita em 1955 pelo autor e dramaturgo paraibano Ariano Suassuna, inspirado em 3 folhetos da literatura de cordel: O Enterro do Cachorro, O Cavalo que Defecava Dinheiro e O Castigo da Soberba. A peça tem 3 atos e sua primeira encenação aconteceu em 1956 em Recife, Pernambuco. Em 1969 foi lançada uma primeira adaptação para o cinema, A Compadecida, e em 1987 a segunda com Os Trapalhões no Alto da Compadecida, que eu acredito ter sido o primeiro filme que eu vi no cinema. Mas como eu tinha só 4 aninhos na época, eu não lembro bem, então não tenho certeza. Beleza, avança no tempo mais de 10 anos e numa terça-feira, 5 de janeiro de 99, estreou na Rede Globo o primeiro episódio da minissérie O Alto da Compadecida. Os outros 3 episódios foram exibidos nos dias seguintes. Essa versão foi editada com algumas subtramas removidas para, em 2000, ser exibida nos cinemas uma versão em formato de filme. Recentemente houve uma remasterização da minissérie para deixá-la em 1080p para o lançamento no Globoplay e aconteceu também uma exibição especial na Globo na semana de 7 de janeiro de 2020. Diferente do que pode se imaginar, a minissérie não é uma adaptação perfeita da peça. Na minissérie aparecem alguns personagens como o Cabo 70, a Rosinha, o Vincentão, que não fazem parte da peça original. Alguns dos elementos e personagens são de Torturas de um Coração e O Santo e a Porca, ambas obras de autoria do Ariano Suassuna. Acontece que o diretor Guel Arraes procurou o Suassuna para que ele fizesse uma adaptação cinematográfica da peça e aí foram acrescentados elementos dessas outras suas obras. O escritor disse: "Como são obras constantes
histórias populares no mesmo estilo, aí eu aceitei. O diretor ainda foi além e incluiu influências de clássicos como Decamerão, de Boccaccio, e outras obras europeias clássicas. Suassuna disse ter ficado receoso, mas que não quis se meter, e terminou por se encantar com o resultado que, segundo ele, ganhou mais movimentação com as adições propostas pelo diretor. Entre as passagens omitidas no filme em relação à versão da TV, estão o causo do gato que diz come dinheiro, no qual o João Grilo e Chicó tentam vender a Dora, um gato que supostamente evacuava moedas de prata. E a primeira invasão dos cangaceiros a Taperoá, ficando só a segunda que descamba naquele terceiro ato, com Jesus, Maria e o Diabo. Segundo as minhas pesquisas, cada capítulo levou cerca de 9 dias para ser gravado, totalizando 37 dias de filmagem, tanto no Rio de Janeiro quanto na cidade de Cabaceiras, no sertão da Paraíba, que na verdade já tá tão acostumada a receber filmagens que é chamada internamente de Hollywood nordestina. É que mais de 20 filmes já foram gravados lá. Cabaceiras é queridinha assim por questões climáticas, chove pouco e o sol tá sempre presente com poucas nuvens, o que garante luz natural de qualidade. Para a minissérie aqui, a cidade recebeu um trato para ficar com aquele aspecto de anos 30, as fachadas das casas foram adaptadas, cabos telefônicos disfarçados, postes trocados e até a igreja local foi pintada. Ah, e um forte esquema foi preparado para dar conta de acomodar toda a equipe de 65 pessoas e todo o elenco. Foram alugadas 2 fazendas, todos os quartos de um hotel a 20 km do set de filmagem, além de 12 casas. E os figurantes são locais mesmo. Hoje, essas são as pontuações de O Alto da Compadecida nos sites de cotação de filmes e séries. No IMDb, a minissérie tem 9.2, enquanto o filme tem 8.7. E no Letterboxd, a nota máxima são 5 estrelas. Assim, a minissérie tem 4,63 e o filme tem 4,5. O curioso é que tem uma rixa com os gringos no Letterboxd, que não admitem que a obra esteja cotada entre os top 250 do site. E aí a galera brazuca que não brinca em serviço resolveu ir lá cotar O Alto da Compadecida como 5 estrelas para que ela continue subindo e subindo cada vez mais. E é óbvio que a gente vai aderir a essa campanha, não é verdade? É verdade. Então, pessoal, é só ir lá no Letterboxd e pontuar a série e o filme em 5 estrelas. Será que a gente consegue deixar essa obra marvarilosa no topo? Eu conto com vocês. Vamos lá, fazer essa força. A série foi um sucesso de audiência na Globo, e o filme se tornou um grande sucesso comercial no Brasil, atraindo 2,1 milhões de pessoas aos cinemas, sendo o filme brasileiro mais visto no país em 2000, e arrecadando mais de 11 milhões de reais nas bilhetérias nacionais. E ele ainda foi indicado a 5 categorias no Grande Prêmio Brasil de Cinema, sendo melhor direção, melhor ator para Matheus Nastergaile, melhor roteiro, melhor lançamento e melhor filme, vencendo em todas elas, exceto nesta última, melhor filme, que perdeu para Eu, Tu, Eles. E agora, alguns extras técnicos. A indumentária do cangaceiro Severino chegava a pesar 8 quilos. Marco Nanini ainda usava látex no rosto, peruca, prótese no dente e lente de contato. Todas as peças do figurino foram tingidas e lixadas várias vezes para ficarem com aquele aspecto empobrecido e gasto de época. Ah, e sabe o filme da Paixão de Cristo exibido lá no inicinho? Ele é o curta-metragem francês de 44 minutos chamado A Vida e a Paixão de Cristo, de 1903. E esta é a minha reação enquanto assisti a essa maravilha de minissérie. E aí, ficou querendo ver ou rever O Alto da Compadecida? Pula lá no Globoplay que você vai encontrar os 4 episódios na íntegra e em alta qualidade 1080p ali, bonitão. Belezures? Então tá joia. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Não sei, só sei que foi assim.